E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos com mais um conteúdo do Cruzeiro e hoje, direto da nova redação, vamos trazer aqui uma entrevista com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato, porque o Mineirão voltou a ser tema de conversas e aí a gente fala sobre aquela possível gestão do Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Tem a possibilidade? Há algo novo? Desde aquela reunião do Ronaldo com o governador Romeu Zema em junho, Fernando Marcato, aqui em entrevista à Itatiaia, falando sobre as novidades e as intenções do governo de Minas em relação à concessão do Gigante da Pampulha. A nossa conversa hoje, ela vai voltar um pouquinho no tempo para a gente conversar sobre aquela reunião que aconteceu, se não me engano, no mês de junho, do Ronaldo com o governador, e foi uma reunião que tratou-se do assunto do Mineirão. De lá para cá, secretário, o que mudou? Qual que é o panorama atual dessa situação que envolve o Estado, a Minas Arena, a Arena Mineirão e o Cruzeiro? Olha, primeiro deixar claro que aquela reunião foi uma reunião de uma visita de cortesia do Ronaldo para o governador, né? Até a gente brincou que o Ronaldo recebeu o Cruzeiro nas mesmas condições que o governador recebeu o governo do estado, né? E que os dois estavam fazendo um esforço de recuperar cada qual a sua instituição. Na época, a gente conversou também sobre surgiu esse tema durante a reunião sobre o Cruzeiro, se ele teria uma casa nova, se ele participaria da operação do Mineirão. Então, isso foi discutido. E nós tratamos de um tema que eu, pessoalmente, já venho alimentando há algum tempo, e isso não é exclusivo com o Cruzeiro, acho que a gente tem que deixar claro. Eu, como gestor público, tenho um desafio. Eu pago 10 milhões por mês para manutenção do Mineirão. Então, o governo gasta 120 milhões com o Mineirão. A partir do ano que vem, esse valor vai cair, mas ainda assim vai ser 50 milhões por ano que o governo gasta. Então, toda vez que tem que consertar um buraco numa estrada, ou o governador precisa construir uma escola ou um hospital, a gente fica se perguntando, esses 50 milhões não deveriam estar sendo investidos nisso, ao invés de investir num estádio? Né? Então, qual que é a nossa vontade? É que esses 50 ou 100 milhões pudessem ser investidos em ações que são prioritárias na nossa visão do Estado. Saúde, educação, segurança e infraestrutura. Agora, nós temos um contrato válido por 17 anos. E a Minas Arena não tem culpa de estar operando esse contrato. A Minas Arena ganhou uma licitação pública, ao que nos consta, correu tudo corretamente, e ela tem o direito de receber o dinheiro dela. E nós não vamos romper um contrato sem pagar o que é devido à Minas Arena. Agora, por lei, o Estado pode, por interesse público, rescindir o que a gente chama, o termo é encampação, fazer a encampação do contrato desde que ele pague a indenização devida à Minas Arena. O cálculo dessa indenização não é uma coisa muito simples, mas ele, enfim, é possível de ser feito. E o que a gente então pensou? E eu até falei isso com a própria Minas Arena. Falei assim, olha, por que a gente não pensa em fazer uma nova concessão do Mineirão, a exemplo do que a gente fez no Mineirinho? Mineirinho, a empresa vai investir 100 milhões lá, ou por aí, e não vai sair um tostão do cofre do Estado. Por quê? Porque ela vai conseguir, o dinheiro dela vai vir de eventos, de naming rights, etc. Então eu falei, bom, por que eu não posso fazer a mesma coisa no Mineirão? Só que tem um ponto que é uma equação complicada. Qual que seria a nossa ideia? Fazer uma nova concessão do Mineirão por um longo prazo. E quanto que isso custaria para o vencedor da licitação? O valor que tem que ser pago a Minas Arena, pelo menos. Entendeu? Então eu falo assim, ó, você quer o direito de operar o Mineirão por 50 anos? Isso vai custar 10, que é o valor
que eu tenho que pagar para Minas Arena. Se eu tiver uma licitação e o cara decidir pagar 20, muito bem, o Estado pega 10, vai investir em outras coisas e paga os 10 para Minas Arena. Esse é um modelo que a gente tem na cabeça e que a gente quer evoluir. E a gente falou com o Cruzeiro, perguntando, depois eu falei com o Minas Arena, falei, vocês não têm interesse em estudar isso? Fazer uma proposta para o Estado, a gente estuda, e aí a gente, obviamente, vai ter que abrir uma licitação. Eu não posso passar o estádio para o Cruzeiro, vou ser preso se eu fizer isso. Né? Mas é só sobre isso que a gente tratou, e esse tema vem evoluindo. A gente continua conversando com o Cruzeiro, já conversei com o Minas Arena, falei, olha, se vocês têm interesse nesse modelo, a gente tem um decreto no Estado que permite à iniciativa privada trazer propostas para o Estado. Né? E o nosso objetivo é justamente lançar até um chamamento. Dizer, ó, quem quer fazer esse estudo, o Estado recebe, estuda, analisa, e aí isso vira uma licitação no futuro. Né? E aí, eu honestamente acho que para o Minas Arena isso também não é ruim, porque ela vai receber um dinheiro em 17 anos, de repente ela antecipa esse dinheiro, recebe agora e participa da nova licitação, para ela não é ruim, entendeu? Entendi. Então, assim, resumidamente, o governo busca uma forma de otimizar essa situação, né? Porque, querendo ou não, ele tem um custo, que é um custo mensal, né? O governo busca otimizar isso, mas também precisa encontrar aí um novo parceiro ou um novo player aí numa futura licitação que arque com o valor que seria esse da multa, que na verdade você chamou de outro nome, que é acampamento, né? Encampação. Isso, encampação, que seria Isso. o valor que tem sido ventilado aí de 400 milhões de reais. Seria esse valor ou é um valor aproximado? Isso é um valor aproximado, essas contas têm que ser detalhadas, a gente ainda não começou a detalhar, mas a gente, quando começar a fazer a estruturação do futuro, né, dos próximos anos, a gente vai entrar nessa discussão de detalhamento. Tem algumas regrinhas que têm que ser seguidas, mas vamos dizer, em princípio está nessa hora. Entendi. Então, assim, é uma vontade que tem o governo, uma vontade explícita, que também pode ser uma vontade da Minas Arena em fazer um novo processo licitatório, né, para tentar encontrar um novo parceiro. E aí, se de fato houver uma congruência de pensamento em relação a isso, se surgir um novo parceiro, essa multa que vamos colocar aí, né, de 400 milhões, esse valor que está arbitrado, né, a média contratual, isso poderia ser diluído, dividido, seria pago à vista? É um acordo que ainda teria que ser feito? Como que isso se daria, secretário? A lei diz o seguinte, que se eu pagar o valor antecipado, a Minas Arena é obrigada a entregar ao estádio. Tá? Eu, como Estado, por interesse público, posso encampar o contrato desde que eu pague a indenização antecipada, ou seja, antes dele entregar o contrato. Agora, uma possibilidade aí é eu sentar com a Minas Arena e falar, vocês topam receber isso parcelado? Enfim, fazer uma negociação. Mas, assim, o Estado tem a prerrogativa de pagar antecipado e rescindir, e aí a Minas Arena não teria condições de discutir isso. O que ela pode discutir, eventualmente, é se ela não concordar com o valor, etc. Mas o Estado tem essa prerrogativa. Então o Cruzeiro é um possível interessado, o governo quer otimizar aí o custo relativo à operação do Mineirão, e não tem nada além disso até então, é só mesmo um início de conversas, um início de possibilidades para que talvez aí no futuro o Mineirão seja operado por um outro player que não a Minas Arena como é hoje, é isso, né? Isso, e que assim, por que o Cruzeiro? Porque, obviamente, o Cruzeiro tem um diferencial de mandar os jogos lá. Então, ele seria um cliente, que pode ser também o concessionário. Então, por isso que a gente trouxe essa primeira conversa com o Cruzeiro. Agora, a gente não pode, como gestor, beneficiar, ainda que a gente goste do Cruzeiro e a gente goste do Galo e goste do América, a gente tem gostado do Democrata também, do Atlético de São João del Rei, quer dizer, a gente não pode privilegiar um em detrimento de outro, pelo contrário. Agora, a gente tem conversas. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o Bruno Musi, que ele estava vendo, será que teriam formas, qual seria a melhor forma para garantir o acesso rodoviário à Arena MRV, né?
Então, isso é uma coisa que interessa ao Estado fazer, porque vai gerar um trânsito ali e tal. Então, é um tipo de coisa que, poxa, a gente conversa, vê um jeito de facilitar, né? Se for responsabilidade do Estado, vamos arcar com isso, né? Acho que é normal. Agora, não dizer, porque eu gosto mais do Cruzeiro ou mais do Atlético, isso aí eu vou ser preso, né? Não posso fazer isso. Entendi. Aí há alguma outra reunião, outro compromisso oficial agendado? O Ronaldo está vindo novamente a Belo Horizonte, está acompanhando aí essa saga do Cruzeiro pelo retorno à Série A. Estará nesse final de semana em Belo Horizonte? Há aí alguma possibilidade de uma nova conversa? Ou isso ainda está sendo tratado agora e-mail para cá, e-mail para lá, telefone, ou não tem nada previsto físico? Depois da reunião que foi combinado é que a gente trataria com o Gabriel e com o Alexandre Cobra, que são, né, os executivos. Então a gente tem evoluído nessas conversas com os dois, né? E aí o Ronaldo, enfim, oportunamente ele participará, mas eu entendo que as conversas estão sendo tocadas aí com o Alexandre e com o Gabriel. Entendi. Não tem o prazo, né, secretário? A gente está vivendo um momento aí diferente, né, até por questão de legislação eleitoral, mas não tem um prazo para bater o martelo, né? Inclusive, as conversas ainda seguem rolando. O nosso cronograma, quer dizer, a gente realmente está disposto a fazer isso. Mas a gente, vamos dizer, um estudo desse costuma demorar 7 meses, 8 meses, né? Então, vamos dizer, se a partir de outubro, novembro, começar esses estudos mais detalhados, fazer o chamamento para as pessoas estudarem, a gente está pensando em ter isso aí em meados do ano que vem, já bem avançado. E, obviamente, uma conversa organizada em paralelo com a Minas Arena para que seja feito tudo de maneira muito correta e, como eu disse, eu acho que pode ser até um negócio bom para a própria Minas Arena, né? Quem assumir opera o Mineirão de uma forma global, né? Não só o esporte, não só o futebol, mas tudo aquilo que tiver relacionado ao estádio, com eventos, feiras, seminários, aí é de uma forma mais ampla, né? Ele vai ter direito de explorar, inclusive o que a gente fez no Mineirinho foi dar liberdade, desde que você não altere as características de patrimônio histórico, da empresa trabalhar como ela quiser. A gente até teve uma conversa, quando a gente conversou com o Ronaldo, que ele nos disse que o museu mais visitado de Madrid é o do Santiago Bernabéu, não é o Museu do Prado, e que até uma ideia seria criar um museu do futebol, um museu do Cruzeiro, né, caso eles fossem os operadores, né? Então, foi uma coisa legal. E no Mineirinho, você vê, a concessionária está falando de colocar hotel dentro do Mineirinho, né? Então, por que é interessante isso? Porque o Estado não tem vocação para ficar buscando esse tipo de criatividade de receita, né? O cara ir lá negociar com o restaurante A, B e C. Até a gente tem limitações como Estado para fazer isso, né? Então, não faz sentido que um equipamento desse tipo, ainda que a gente adore futebol e queira incentivar, só que hoje eu estou falando de SAF, né? Quer dizer, eu estou falando de empresa que está entrando, todo no mundo inteiro. Os clubes se mantêm sozinhos, o futebol se mantém sozinho. Eu preciso dar subsídio para a base, para eventualmente esporte olímpico. Agora, o futebol se mantém sozinho. Por que o Estado tem que continuar colocando uma grana preta dessa dentro do Mineirão? É isso que a gente quer mudar. Qual seria essa economia do Estado caso o Mineirão passe a ser operado por um outro player que não a Minas Arena, secretário? Hoje, se eu tivesse esse modelo, eu estaria economizando 10 milhões por mês. E até o contrato é até 2037, é isso? Então, a partir do ano que vem vai cair para 4 milhões. Mas se você colocar a partir do ano que vem 50 milhões por ano, vezes 16, 17, está aí a sua conta, isso que é reajustado. Então, eu estou falando aí de quase 700 milhões, 800 milhões de reais. Quer dizer, 800 milhões de reais eu recupero 1.500 quilômetros de estrada. Eu faço recapeamento de 1.500 a 2.000 quilômetros de estrada, né? Então, veja, é uma questão de saber priorizar a política pública aí, né? Entendi. Então, o governo está aberto a conversas,
já há quem queira conversar também, a Minas Arena não se opõe, isso vai acabar continuando aí pelos próximos capítulos, então. Vão ter os próximos capítulos, mas acho que é importante a gente saber que o governo está querendo fazer um melhor uso do dinheiro público, sem prejudicar em nada o futebol. Pelo contrário, a gente quer incentivar, mas o que dá dinheiro tem que deixar dar dinheiro e não colocar dinheiro do povo para fins privados, né? Entendi. Secretário, muito obrigado, agradeço Imagina, a atenção, satisfação pois, falar com o senhor. toda minha. Um abraço, viu? Um grande abraço para você aí, para o pessoal todo, para o Raul, e está convidado para o cafezinho aqui na nova sede da Itatiaia.